Ô, gente, eu ia falar um negócio que vai fugir um pouco do que a gente estava falando agora, mas é que vocês tocaram num ponto que me deixou curioso, né? Certo. Que é a visão, assim, sobre o futuro do nosso país e do mundo. Porque o Lepre acabou falando também, né, que às vezes ele fica dividindo entre dois tipos de visão de futuro. Uma é ficar e ajudar, e a outra sair para um lugar melhor. Eu queria saber o que vocês acham, porque vocês já estão trabalhando na área, vocês já passaram pelo que a gente passou, vocês estão à nossa frente. O que vocês acham que a engenharia ambiental, eu sei que ela tem uma grande importância, mas a gente também precisa puxar, fazer os outros verem, não é só a nossa área que precisa, a gente é o que mais tem conhecimento, mas os outros também precisam. Vocês têm uma visão mais positiva ou mais negativa do futuro? Eu queria saber um pouco isso de vocês. Quer falar, Rariane? Olha, eu tenho uma visão totalmente positiva, apesar de muitas vezes a gente desanimar e falar, meu Deus, o país não anda. Mas assim, eu tenho uma visão totalmente positiva dentro do que eu trabalho hoje. Eu trabalho com cooperativas de reciclagem. E assim, dentro do cenário de resíduos, né, vou falar mais desse cenário, está crescendo bastante a demanda, a legislação está começando a pegar cada vez mais no pé, por mais que a legislação do Brasil anda, né, de cadeira de rodas. Mas, assim, eu tô vendo que as empresas estão começando a criar mais essa questão da importância, né, das questões ambientais e começando a vir mais atrás. Por exemplo, vou citar um bafafá recente, né, a polêmica recente, não sei se vocês viram, do iFood, das embalagens lá do BBB. Eu nem assisto o BBB, gente, mas eu vi a polêmica. Ah lá, polêmica. Eu vi a polêmica da embalagem. Nossa, como assim? Olha esse tanto de plástico no café da manhã lá, enfim, no almoço, nem lembro o que era. E aí, o que tem? Aquela cobrança. Todo mundo começou a descer o pau no iFood. Né? É externo. O que aconteceu? Uma cobrança da população perante a empresa. O que aconteceu? No próximo almoço lá, não sei o que foi, ele já trocou as embalagens. Aí o pessoal falou... Num piscar de olhos. Num piscar de olhos, para você ver o poder da palavra da população. Por isso que eu acredito nessa esperança, porque se a gente trabalhar a consciência da população, igual a gente estava falando no começo, da conscientização, sensibilização ambiental, a população vai criar aquele feeling de começar a cobrar as empresas, e as empresas vão criar aquele feeling de, poxa, eu preciso mudar. E aí que entra o nosso papel também. Como eu vou mudar? Poxa, eu preciso de um profissional que me ajude a fazer isso, a ter esse start. Então é por isso que o nosso papel é fundamental. Claro, perante a nível exterior, a gente tem países muito mais desenvolvidos nessa questão anos-luz. Só que se você está aqui dentro do seu país e você pode fazer a diferença, e você quer fazer a diferença, então é relevante você trabalhar dentro das condições que o seu país está, sendo ela boa ou ruim. Mas você tem que ter a esperança e um olhar de acreditar que as coisas vão mudar. E aí, então, vai muito de pessoa para pessoa. Tem gente que quer seguir carreira lá fora. E eu também não julgo, igual o Lepre falou. Parabéns, pode seguir. O caminho tá aí para todo mundo. Só que tem gente que quer trabalhar aqui dentro. Eu trabalho aqui dentro e tenho muito orgulho de estar, apesar da situação, como eu falei, estar ruim ainda, né? Não tá do jeito que a gente gostaria, mas eu acredito que as coisas vão mudar. É só uma questão de cobrança mesmo, é uma questão da gente pegar no pé. E isso, né, fazendo um gancho com a página, é o que a gente traz para as pessoas, a conscientização. Gente, vamos trocar aqui uma garrafinha plástica por, né? Vamos trocar um copo por um copo retornável, enfim, que seja, um talher. Vamos fazer a diferença de alguma forma, em pequenas ações. Só que essas pequenas ações, elas vão se multiplicar. E a nível global, pequenas ações fazem uma grande diferença, certo? Então, por isso que eu tenho esperança, assim, de que as coisas vão mudar. É uma questão da população ter conscientização, a gente cobrar as políticas públicas e cobrar as empresas. Acho que é basicamente isso que eu penso. Que legal, Hariane. Realmente, cara, falou bem, Hariane. E assim, me vem muita coisa à mente, né? Essa pergunta do Lepre. Vem uma bomba Se eu for parar do capote, perdão. Se eu for parar assim para enumerar o tanto de coisa que me veio aqui, porque assim, eu vejo essa questão de viajar para fora como se fosse aquela fila do supermercado, sabe? Tipo, cara, acho que eu vou para essa fila aqui porque ela vai andar mais rápida. E aí quando você sai dessa fila que vai para outra, a sua anda. Vai ser no Brasil a mesma coisa, cara. Vai chegar uma hora que as coisas aqui vão começar mesmo a deslanchar, que o pessoal vai querer, sabe? Sim.
E eu digo, essa coisa que a Ariane falou é um ponto primordial, né? Essa questão do despertar, essa consciência. E assim, para toda caminhada, grande jornada, né, sempre tem um primeiro passo. E eu acho que o que vai determinar essa mudança é a questão do exemplo, né? As pessoas gostam de copiar exemplos, né? Então, que a gente seja um bom exemplo nessa área. Eu vou citar um exemplo aqui, né? Eu não sei nem se pode, né? Mas eu vou falar. Pode tudo, William. Tá certo. Eu conheci Vou falar o nome dele, acho que não tem problema, não. Vai trazer processo pra gente? Vai trazer processo pra gente? Se for trazer eu processo... Eu não sei. Não, acho que não. A gente eu não tem dinheiro. Posso estar tirando um ponto. Talvez eu esteja contando a história sem um ponto ou errando alguma referência. Troca os nomes. Mas muito importante os nomes? Rapaz, são... Então assim, fala, tudo bem. Tá, vamos lá. Liberdade esse de expressão. Esse cara ele é do SOS Mata Atlântica, né? E aí ele disse que tinha um amigo, né, na época da escola. E que esse amigo dele, ele sempre foi envolvido com a área ambiental. Ele tinha 14 anos e já era um militante do meio ambiente. Caraca. E aí, passados os anos, ele foi uma grande influência ali no bairro, na cidade, cara. Hoje ele é secretário de meio ambiente dessa cidade aí em São Paulo, certo? E ele, assim, se debruçou muito para fazer com que a população exigisse, né, os direitos dela mesma com relação ao saneamento, saúde pública. E aí, com o passar dos anos, essa cidade conseguiu revitalizar um rio que estava poluído. E se eu falar o rio, já vamos saber quem é. A cidade. Mas, curioso, pode falar. Pode falar? Fala o Rio, quem faz o link é a pessoa. Tá. Foi o Rio Jundiaí, cara. E aí, assim, e tudo começou com isso, né? E ele formou a população para exigir isso, porque a pessoa que está hoje num cargo de poder, né, não se preocupa tanto com o meio ambiente, porque são coisas que demoram assim, né? Ah, não, cara, eu quero fazer algo que dure meu mandato. É para fazer por 4 anos, então vou revitalizar uma praça, plantar umas árvores lá, que daqui a 2 anos vai secar tudo. Então é isso, né? Eu acho que de exemplo, tem um outro também na Bahia, e ele também é de São Paulo. O nome dele é Joey Calife, ele permite que... Ele é de Embu das Artes. E aí ele faz um trabalho muito bonito, cara, aqui na Bahia, lá em Macaúbas, né? E ele tá, assim, formou mesmo a população de uma maneira que eles estão exigindo, sabe, essa questão de saneamento. Então é tudo isso, cara, é você unir forças, né? E você levar o conhecimento a realmente quem não tem, né? E assim, dar aquela questão, aquele toque na pessoa que tem consciência do que é certo e não tem sensibilidade, né? Perdão, confundi aqui. Tem consciência que é errado e não tem sensibilidade de fazer o certo. Então, assim, se for, cara, de pouquinho em pouquinho, a gente consegue ter essa mudança, né? Eu acho que o que interfere muito hoje nesse meio é a vontade política, né? Se a gente for vendo pessoas realmente que se debruçam nessa questão ambiental, né, a gente vai conseguir conquistar esse espaço. Eu tinha muito aqui, muita gente qualificada, né, no Brasil, no meio ambiente. Tem. E eu acho que eu fiquei feliz de ouvir vocês falarem sobre engenharia ambiental. Dá pra ver que vocês são apaixonados por engenharia ambiental mesmo. Isso é bem legal. Porque eu acho que quem não faz engenharia ambiental e fala, nossa, tá tudo horrível e a gente vai morrer com a mudança climática, a pessoa tá na profissão errada, né? Porque ela já aceitou que não dá pra mudar. Então... eu acho que a partir do momento que você aceita que não dá pra mudar é porque você não acredita naquilo. Então você não acredita na sua profissão, você não acredita em nada. Eu tenho uma amiga que ela ficou com a gente até o fim do curso. Só que ela tinha muitas DPs, ela não conseguiu se formar, enfim. E aí ela desistiu. Ela, gente, quer saber? Isso não vai virar, não. Profissão desvalorizada e tal. E desistiu. Só que, tipo, então você nunca acreditou naquilo de verdade, sabe? Você perdeu um tempo da sua vida fazendo algo que você não acredita. E isso é muito ruim. Por isso que eu, ponho muita fé. Eu acredito, de fato, que vai mudar. O curso é um relacionamento, né? Uhum. Se você começar aquele relacionamento pensando num fim, vou ficar aqui, mas já vou pensar em terminar mais na frente. Qual o objetivo de você ter essa relação? Se você pensar tem gente que faz isso mesmo, né?
Tem que ficar pra casar mesmo. Mas é dessa pegada aí. Mas vocês citaram um ponto, eu acho que é o chave do porquê que o meio ambiente ainda é um problema no mundo inteiro. É porque a política realmente faz planos pra agora e não pra depois, né? Isso, eu acho que, assim, esse define todo o problema do meio ambiente no mundo. Porque, realmente, como é que a gente vai cobrar algo, tanto a gente em si, que tem o conhecimento, o prazer momentâneo acaba muito com... Prevalecendo. Acaba prevalecendo, então... É foda, né? Porque você tem que cobrar de um negócio que às vezes nem você vai aproveitar. Verdade, né? Exatamente. E isso tá muito ligado com a população, né? Porque, tipo assim, se todo mundo unir forças e cobrar, as coisas vão mudar. Isso é fato. Porque quem põe os políticos lá somos nós. Então somos nós que temos que fazer a diferença. Por isso que a gente tem que trabalhar as pessoas. Começando de onde? Das crianças. É um efeito dominó, gente. Então a gente tem que ir subindo as escadinhas até chegar lá no topo e falar, putz, aqui vai acontecer a diferença. Eu vi que tinha saído um estudo que a maioria dos pais aprenderam sobre meio ambiente através das crianças. Então as crianças aprendem na escola e depois ensinam os pais a reciclar, a separar o lixo, plantar uma árvore. Eu mesmo. Acho que aqui a gente já faz isso também, né? Eu mesmo, eu gosto de meio ambiente porque eu cresci no meio do mato. Graças a quem? Aos meus pais. Eu tive uma criação de rolar na terra, de caçar minhoca, bem assim. Que da hora. Bem assim, na roça mesmo. E aí, hoje em dia, o que eu faço? Eu ensino os meus pais a fazer a compostagem, a separar os resíduos. Olha só como as coisas estão, né, interligadas. Eles me deram uma base e hoje eu dou uma base para eles e assim a gente faz uma diferença no mundo, né? Por mais que seja pequena, é uma diferença. E se todo mundo fizer uma pequena ação, né, vira uma grande ação, como eu falei. Trazendo esse ponto que o Lepré falou, né? Eu acho que o Brasil ainda não está tão debruçado nessa questão da causa ambiental, porque ele não sofreu... não sofreu ainda com as adversidades da falta dele, né? Porque, assim, tem países lá fora, né, que passaram pela mesma situação que a gente está passando agora. E hoje eles são mais preocupados com o meio ambiente porque estão realmente sentindo, né? Por exemplo, assim... deixa eu citar um exemplo. A China, vai. A China é super populosa e eles sabem que se usar uma gota da água, eles já têm que tratar a gota, porque senão eles não vão ter mais, entendeu? Pois é. Japão assim, também, que é uma ilha. Assim, deixa eu trazer exemplos deixa eu ver, na Europa. Na Europa tiveram 2 eventos, né, que assolaram com o meio ambiente. Né? Esses 2 eventos são bem conhecidos, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E daí a gente tem ecossistemas foram devastados lá, né, nessa época. Então, você vê lá, não tem tanta diversidade quanto tem aqui. Nosso país é único, né, singular com relação ao meio ambiente, à natureza que ele tem. E a gente não dá o merecimento, né, a atenção especial. Então, assim, eu espero nunca que isso aconteça, não quero que isso aconteça, né, o Brasil perder tudo, né, os recursos naturais, como perder os outros países, para precisar ter uma consciência ambiental, né? Que a gente tenha essa consciência enquanto a gente ainda tem, né? E é como a Hariane falou, essa questão assim de ensinar. Poxa, seria tão interessante se fosse assim obrigatório, né, que todas as escolas tivessem a matéria de educação ambiental, né, que tornasse aquilo divertido, de levar as crianças para ir em horta. Porque, poxa, você ensinar o meio ambiente em 4 paredes não rola, véio. O pessoal fica logo, né, assim, corta a vontade, né? Porque tem muita coisa prática, né? A melhor forma de aprender é fazendo, cara. Então, mas muito mais gostoso fazer, né? Pôr a mão ali na horta, na massa, na terra. Pô, ter uma hortinha é a melhor coisa do mundo, velho. É a melhor coisa. Assim como um laboratório, né? Tipo, quando eu lembro que eu adorava, né? Minha escola tinha laboratório de química. Eu lembro que eu adorava sair da sala pra ir fazer um negócio no laboratório de química. Eu acho que pro meio ambiente vale a mesma coisa. Trabalho em campo é a hora que a gente vai realmente colocar as coisas em práticas e que realmente a gente vê o quão legal é o que a gente tá aprendendo e tudo mais, né? Exatamente, concordo, Capote.